Estamos de volta com o programa Piracicaba Agora. Estamos ao vivo nesta sexta-feira. Você pode ligar e participar. O telefone não para, viu? 2534-1234. E chegou o momento, toda sexta-feira, é assim, chegou o momento de você tirar suas dúvidas com o especialista do Hospital Fornecedores de Cana, no quadro Saúde Agora. E quem já está aqui presente conosco, o Gleison Moraes Rios, especialista aí na área de neuroradiologia e também intervencionista. Vamos conversar sobre AVC, assunto importantíssimo para quem está em casa e para todos nós aqui. Doutor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Neto. Muito obrigado pela oportunidade, né, de dividir um pouco a experiência e dar às pessoas a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o AVC, né? Claro. Um problema de saúde importante, né? Importante, já segunda causa de morte no nosso país ou no mundo? No mundo todo, a segunda causa de morte e a primeira causa de incapacidade, né? E primeira causa de mas incapacidade. Mas deixa as pessoas debilitadas, né? Com necessidade de ajuda de enfermagem, fisioterapia. Então tem um alto custo social, né? E antes até de a gente explicar o que vem a ser o AVC, só uma pergunta, por que, né, no caso assim, segundo lugar no mundo, na causa de morte no mundo, o que tem tido essa crescente, doutor? É a correria? O que é a causa? Eu já emendo disso? essa pergunta e assim, parece que é uma coisa nova para nós. Né? Há 20 anos atrás, a população não sabia o que era AVC. Talvez a doença sim existia, mas o AVC, como hoje é a informação chegando, há 30 anos atrás... As ocorrências, né? Como ocorrem. Agora, era menos AVC ou não? Existia também a mesma frequência? Então, esse é o engano, né? Na verdade, essa frequência, essa incidência tão alta sempre existiu. Sempre existiu. E as pessoas também sempre conheceram o AVC, né? É conhecido como derrame cerebral. Derrame cerebral, né? Exatamente. E, para falar a verdade, AVC não é o termo técnico mais correto. O mais correto seria AVE, que seria acidente vascular encefálico, que o órgão todo que ocupa o espaço dentro da caixa craniana chama encéfalo e o cérebro é só parte desse encéfalo. Entendi, mas muitos conhecem como AVC. Exatamente, é o nome mais popularmente conhecido, então a gente já usa como acidente vascular cerebral. Exatamente. E o que vem a ser o acidente vascular cerebral, doutor? Então, eu acho que, para começar, a gente podia já dividir, né, quais são os tipos de acidente vascular cerebral. Basicamente, são dois. Né? Tem um tipo que a gente chama AVC isquêmico, né? Se puder passar as imagens, a gente tem pode as imagens? Já vai colocar, já. AVC isquêmico, que ocorre quando há uma oclusão, uma obstrução, como a gente vê na imagem aqui, há uma obstrução do vaso, né? Para de passar sangue dentro do vaso, interrompe-se então o fluxo sanguíneo, a área que recebia sangue desse vaso não é mais irrigada, ela morre. Isso a gente chama de infarto, que inclusive acontece em qualquer órgão do corpo, é mais conhecido no coração, né? Isso chama infarto. É infarto isquêmico. Isquemia quer dizer falta de fluxo sanguíneo, falta de oxigenação. Por isso o nome é AVC isquêmico. Mas pode acontecer o contrário, pode acontecer uma ruptura do vaso, né? Por aumento de pressão, por alguma malformação do vaso que já é inerente da pessoa, o vaso pode se romper, extravasar sangue para dentro do cérebro ou para a superfície que cobre o cérebro, dando o que a gente chama então de AVC hemorrágico. Então tem essas duas diferenciações. Geralmente quando a gente fala AVC ou derrame, é mais esse AVC isquêmico, que é o primeiro que a gente falou, onde há a oclusão do vaso. Incidência, o que mais acontece? O isquêmico é bem mais comum. O isquêmico é mais comum. Mais de 80% dos casos ocorre um AVC isquêmico. Que é a parte bloqueada aí, né? Exatamente, um bloqueio do sangue. Agora, ele pode acontecer em qualquer lugar do cérebro ou tem um local que acontece mais, doutor? Assim, ele pode acontecer em qualquer parte do cérebro? Pode acontecer em qualquer parte do cérebro, né? Geralmente tem 3 tipos de origem do AVC, né? Esse coágulo. A gente vai focar um pouquinho agora no AVC isquêmico, que é o mais comum. Perfeito. Tem 3 tipos de origem mais comuns. Uma origem comum é um trombo que vem do coração, navega pela circulação sanguínea, vai até o vaso cerebral, até onde ele para em top. Se aloja ali e vai entupir. Exatamente. Uma outra causa frequente, acho que tem até uma imagem que mostra isso. Que mostra. Coloca outra imagem para a gente ver. Uma outra origem pode ser a partir da formação de placas de gordura e colesterol
né, que se formam nas artérias carótidas que levam o sangue até o cérebro. Puxa vida, isso eu também não sabia. Pensei que é no caso da gordura. Olha que interessante para você que está em casa também, ficar a par disso, né? A gente sempre é associado ao coração, né? Olha, excesso de gordura, você vai ter aí um problema no coração. Mas pode também fazer o efeito no cérebro, pode chegar a entupir ou no cérebro, é isso? Exatamente. Puxa vida. Aqui, essa imagem dá para ver, doutor? É numa outra imagem, mas aqui é só para ilustrar quando ocorre a oclusão de um vaso, então qualquer área do cérebro, que era a sua pergunta, pode ser acometida. Qualquer área. E aí os sintomas vai depender um pouco de qual área foi acometida. Se foi uma área mais distal como essa, então a área até é relativamente pequena, mas se for uma área mais proximal de um vaso que ainda vai se ramificar bastante, então a oclusão de uma região bem grande do cérebro, o acometimento é bem maior. Agora, no caso do derrame, né? A gente está ao vivo aqui, pode participar, viu? A gente fica tão interessado pelo assunto, mas você pode participar. 2534-1234, estamos conversando hoje aqui sobre AVC, assim que é conhecido, né, pela população. Se você tem alguma pergunta, você quer ligar, tirar suas dúvidas, fique à vontade. 2534-1234. Agora, doutor, quando o senhor fala, né, foi interrompido uma veia e não está passando fluxo de sangue. Os sintomas é imediato? Ou isso vai diminuindo a passagem? Conforme vai diminuindo a passagem do sangue, vai tendo sintomas. Como é que funciona isso? Na verdade é o seguinte, o cérebro ele suporta até 5 minutos sem fluxo. 5 minutos? 5 minutos. Aí tem um funcionamento, ainda ele consegue ter o funcionamento normal. Mas a partir de 5 minutos, ele já cai bruscamente o funcionamento e a pessoa então tem o sintoma imediatamente. Então, geralmente a instalação do quadro de AVC é um quadro abrupto. A pessoa geralmente tem dificuldade para falar, um lado dele fica paralisado ou dormente, às vezes também dificuldade da visão de uma parte do campo visual, né, dos 2 olhos, e outros sintomas também mais comuns. Isso é no momento em que acaba ocorrendo o AVC, doutor? Exatamente, no momento do AVC. Esses sintomas eles podem progredir, né, via piorar. Então aqui está mostrando a imagem. Sim. Há uma paralisia de todo lado do corpo, até da face. Então, quando a gente pede para a pessoa sorrir, o lado que está acometido, ele não tem a mesma contração. Olha, dá para ver bem a nessa simetria. Figura. Sim, olha, o lado aqui do caso da figura, do lado esquerdo aqui você vê que ele realmente, e o lado direito está totalmente paralisado. Exatamente. Então, você pede a pessoa para sorrir ou para conversar, naturalmente você vai ver uma dificuldade, né, com um dos lados, que é o mesmo lado também, que ele tem dificuldade com o braço e a perna. Aí também. Se você pedir a pessoa para estender os 2 braços e manter assim, um dos lados vai começar a cair. Olha, o movimento que você, no cotidiano, você pode fazer, né, doutor? Isso é muito interessante. São coisas simples que em casa, né, de repente você percebeu que tem alguma coisa estranha com um parente seu, enfim, seu marido, você já pede para fazer esse movimento, você já consegue reparar e identificar. Exatamente. E é muito importante, então, no momento do AVC, já pensar na possibilidade do AVC, né, tentar identificar esses sinais, deixar a pessoa numa posição deitada, que assim facilita a circulação cerebral, né, para poupar o que de cérebro ainda está funcionando, e imediatamente ligar para um serviço de atendimento, né, de transporte de urgência, que aqui no nosso caso é o SAMU. O SAMU está preparado para isso, ele vai levar para os hospitais de referência, onde faz o tratamento de AVC. Então, é mais importante chamar o SAMU do que colocar a pessoa num carro próprio da família e levar para o hospital, doutor? Com certeza, o SAMU está mais preparado, ele já vai acionar também o hospital que vai receber o paciente. As pessoas, os profissionais que estão lá aguardando, já estão preparadas com todos os equipamentos, tudo for necessário para já atender. Agora, doutor, quando chega ao hospital, então, né, teve o AVC, percebeu esses sintomas, chamou o SAMU, foi para o hospital. O que é feito nesse caso? Tá. Então, entra um tratamento? Qual é o procedimento? A primeira coisa é a gente identificar o AVC. Existe uma escala neurológica que é feita rapidamente pelo neurologista que está de plantão, que suspeita do diagnóstico de AVC e imediatamente leva para a tomografia. O AVC isquêmico ele não aparece imediatamente na tomografia, ele leva horas, às vezes 24 horas para aparecer. Mas o mais importante para a gente saber na tomografia é que não haja sangramento. Porque o sangramento é uma contraindicação para o tratamento. E o tratamento seria a administração endovenosa de uma substância, de um remédio que dissolve o coágulo, né? E aí libera o fluxo.
A gente está vendo nessa imagem, região, né? Né, o medicamento age, Sim. dissolve e restabelece o fluxo. Aí tá rompido, né? Tá fechado o fluxo. Ele tá bloqueado, Tá né? bloqueado, Tá bloqueado exatamente. aqui. Então ele vem com esse medicamento que o doutor falou, ele vai desbloquear para retomar novamente a circulação do sangue, né? Agora, doutor, isso tem que ser feito assim rapidamente, correto? Exatamente. A gente até diz a frase, né? Tempo é cérebro. Então, a cada momento que passa, menos chance você tem de recuperação. Então, os melhores resultados são aqueles que conseguiram ser feito o tratamento o mais rápido possível. Esse tratamento com a medicação, ele tem um benefício em até 4h30 do início da instalação do quadro. Então, também é importante a pessoa que está em casa, assim que percebe o início dos sintomas, já marcar a hora que começou. Porque isso vai ser importante para a gente. Também outras informações, como antecedentes, né, que ele tem hipertensão, diabetes. Olha, isso... Então, é muito importante que aí a gente já ganha tempo com tudo isso, né? Se toma remédio, anticoagulante. Informações. Olha, a gente está tendo uma aula aqui com o Dr. Gleison, uma aula, né? No quadro Saúde agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, é uma aula sobre AVC, isso é muito importante, essas informações têm que chegar até a população. A gente fica muito feliz de a gente ter a oportunidade de, aqui no programa Piracicaba agora, né, levar essa informação até a casa do senhor e da senhora. Então são momentos, como o doutor falou, que são importantes. Né? A questão desse exame preliminar que pode ser feito em casa por um parente, de movimento, de olhar, de sorrir, né? Até mesmo você posicionar a pessoa deitada, ligar para o SAMU, a partir do momento, como o doutor falou, ligar para o SAMU, muito bem preparado o SAMU para conduzir essa pessoa até o hospital, marcar o horário que começou, se toma remédio, se tem pressão, se a família já tem aí, né, doutor, casos como no caso aí do AVC. Histórico familiar. Histórico familiar. Perguntar uma outra coisa para o senhor, que agora, assim, é uma doença silenciosa? Quer dizer, eu só vou perceber a partir do momento que eu tive aí o problema, de fato, ou já dá para perceber? Ou não, doutor? Infelizmente se instala abruptamente, né? Aham. Existem algumas situações, eu não sei se felizmente ou infelizmente, mas existem algumas situações que são sinais de alerta, né? Que você pode chamar como um princípio de derrame. Certo. Que são esses mesmos sintomas, só que eles são temporários, são passageiros. Eles se instalam, passam alguns minutos ou até algumas horas e logo passam. Né? Puxa, tem a gente chama isso de ataque isquêmico transitório. A questão é que, com o passar do tempo, a gente já descobriu que, na verdade, não foi um ataque transitório. Houve realmente uma área de isquemia, só que essas áreas são pequenas, que a gente chama áreas lacunares, e aquele déficit neurológico ele já se reverteu. Né? Correto. Uma outra situação que pode acontecer, às vezes a pessoa relata que perdeu a visão subitamente e depois recuperou. Isso chama amaurose fugaz. Também é um outro sintoma de alerta que a pessoa pode ter um AVC. Olha só. Pode ter tido esse AVC. Tem telefone, é isso? Estamos ao vivo aqui, você participa conosco no 25 34 234. Alô, boa noite. Boa noite, aqui é o Simão do Jardim Gilda. Pois Queria não. saber se existem casos em que tem que ser feita uma cirurgia. Pois não, Simão, muito obrigado, viu, doutor? Existem situações que é necessária a cirurgia. Primeiro, eu queria só terminar sobre o tratamento do AVC, claro. que um dos tratamentos envolve um tipo de cirurgia, que é uma cirurgia endovascular. Perfeito. Se a gente chegar até 4h30 e não tiver mais tempo para a injeção desse medicamento, é o limite que dissolve, 4h30, 4h30. Atualmente, já foi 3, passou 4 meses, 4. só vão estendendo. Mas existe não um novo tratamento, mas existe um outro tipo de tratamento que você pode retirar o coágulo por via endovascular, que é exatamente aqui como está mostrando. Então, através de um catéter por dentro de um vaso, certo, você coloca um dispositivo e retira esse coágulo por dentro do vaso. Então é possível, através desse tratamento, você estender esse tempo até 6, 8 horas. E de uma forma ou de outra é um tipo de cirurgia, uma cirurgia endovascular. Sim. Talvez... Mas é um procedimento que ele acaba retardando o tratamento que vem na sequência. Como o senhor falou, ele é desobstruído, né, através de sucção é tirado esse coágulo, mas ele vai ter que fazer um tratamento aí por alguma recuperação ou não? É somente isso? Com certeza, sempre que há um caso de AVC, vai haver a necessidade de uma recuperação posterior. Certo. Porque, na verdade, o que acontece,
quando ocorre o AVC, existe um centro, onde já há um dano que é irreparável. Irreparável. Agora, existe uma periferia em volta desse centro irreparável que ela pode ser salva. E o tratamento, ele foca essa periferia, que a gente chama de zona de penumbra, né? Então, quando a gente retira o coágulo mecanicamente, como esse método, ou dissolve com o medicamento, na verdade, a gente está salvando essa zona hipoperfundida, que a gente chama de penumbra, para que a pessoa tenha um dano menor do que teria se não fizesse nada. Porque, como está explicando, existe um coágulo aqui nesse vaso. Dá para aproximar para a gente ver? O doutor está mostrando. Aproxima que ele mostrando, fica interessante. Isso, pois não, doutor. Essa área negra é a área que já é irreversível. É irreversível. Irreversível. Só que existe uma área bem maior onde você pode recuperar. Perfeito. Então, quando você desobstrui esse vaso, na verdade, você recupera toda essa área, minimizando o dano. Isso tanto na cirurgia como com medicamento? Com medicamento também eu vou conseguir essa área? Tanto na cirurgia quanto no medicamento. Qual é esse medicamento, doutor? Chama RTPA. RTPA. É uma enzima que ele elimina os fatores da coagulação e acaba dissolvendo o coágulo. Agora, eu só queria voltar na pergunta do telespectador, que eu fiquei devendo a resposta. Do Simão, né? O Simão está acompanhando, pois não. Existe uma situação, se a área do AVC é muito grande, né? Isso causa um inchaço do cérebro de tal forma que aumenta a pressão intracraniana e é necessário fazer uma cirurgia para expandir o cérebro para que a pessoa possa sobreviver. Isso é uma situação mais dramática, mas que também ocorre quando são áreas maiores. Para a gente compreender, doutor, então, quer dizer, se tem um derrame como esse, um coágulo, e ele vaza muito sangue, ele vai pressionar o cérebro, mesmo porque é uma caixa. Quando é o AVC hemorrágico, sim, vaza o sangue, forma um coágulo e ele pressiona o cérebro. E aí precisa abrir para poder sair esse sangue, é isso? Isso, para você drenar esse coágulo. Agora, mesmo quando é o isquêmico, a morte da célula provoca o inchaço da célula. Olha só. E isso, se você pensar numa coisa linear, numa cadeia de várias milhões de células, então uma inchada, outra inchada, então o cérebro todo, como um todo, ele incha e aumenta a pressão intracraniana, então é necessário retirar parte da calota craniana para o cérebro poder expandir. É uma situação dramática, como eu falei, mas que no final das contas... Nesse caso é reversível. Salva... A área que está danificada é irreversível, mas a cirurgia é para salvar a vida da pessoa. E aí, nesse caso, fica ou não com sequelas, doutor? Ou depende? Fica com as sequelas. Fica com as sequelas. E no caso, chegando a tempo, primeiramente aplicando esse medicamento, pode até reverter as sequelas? Pode. Tem casos que a pessoa recupera 100%. Recupera. Então, o mais importante é o tempo. O tempo. Quanto menor o tempo, maior chance de recuperação. Muito bem. Tem pergunta no nosso Facebook. Vai lá, Mônica. Tem pergunta, o Celso Correia disse que nem conseguiu ligar aqui porque hoje o telefone está impossível. É isso, Celso? Olha só, doutor, ele quer saber o que nós podemos fazer para evitar um AVC. Há essa possibilidade? Boa pergunta. Claro. Primeira coisa, vamos falar da situação que é mais emergencial. Então, se a pessoa tem aqueles sintomas de alerta que a gente já comunicou, né, tem um déficit neurológico transitório, então procure imediatamente um médico, um cardiologista ou um neurologista para fazer uma averiguação de todo o sistema cardiorrespiratório para ver se está tendo algum problema. Mas, de uma forma preventiva, né, mais básica, né, como para a saúde de uma forma geral, é importante eliminar os fatores de risco do AVC, que seria controle da pressão arterial, abandonar o tabagismo, diminuir ou reduzir drasticamente o consumo de álcool, controle da glicemia, manter atividade física permanente e regularmente. É importante também, principalmente com o idoso, beber água. Beber água? Beber água. Principalmente nessa época de inverno. E o idoso, ele vai diminuindo? Exatamente. O cérebro do idoso, ele não tem mais percepção de sede como a gente. Então, ele bebe menos água. Isso pode tornar o sangue mais viscoso. Nessa época de inverno, por conta do frio, aumenta a pressão. Né? Então, as coisas se somam. Então, é mais propensa a acontecer a um AVC. Acidente vascular. Então, basicamente, a prevenção seria o controle dos fatores de risco. Dos fatores de risco. Tem telefone. Vamos atender. Mais pergunta para o doutor. Alô, boa noite. Boa noite, né? Boa noite, quem está falando? É a Conceição Camargo. Oi, Conceição, tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom, pode fazer a pergunta, fique à vontade. Eu queria saber com o doutor
Porque eu tenho um irmão que ele teve AVC, sabe, 2 vezes. Só que ele não anda e não fala. Eu queria saber se tem alguma coisa para fazer para ele. Sim. Em termos de... Obrigado pela pergunta, viu? Obrigado muito legal essa pergunta. Em termos de recuperação funcional, pouca coisa vai acontecer, né? Mas é importante a questão da reabilitação, porque o AVC, a gente está falando só na fase aguda, né? Mas a longo tempo, acontece o que acontece com o irmão dela, né? Ele fica acamado, com dificuldade para caminhar, dificuldade para falar, então ele às vezes ficando dependente. Exatamente, né? ele fica dependente, ele tem várias necessidades, né? A pessoa também tem dificuldade para deglutir, então é uma série de consequências do AVC que vem com uma espécie de um pacote, né? E por isso todo esse custo social que o AVC, e por isso a gente está aqui para chamar a atenção às autoridades, né? Para que tome alguma providência, para que a gente torne esse assunto um pouco mais palatável. E até disponível, né? A questão do tratamento eficaz e rápido. Exatamente. Mas é importante que depois do evento ter acontecido, vai existir uma fase de hospitalização natural e tudo, mas a recuperação é importante, então, que faça reabilitação permanente com fisioterapia, que isso vai melhorar muito a qualidade de vida e a independência da pessoa. Fonoaudiologia para ajudar na deglutição e na fala também, né? E, eventualmente, algum outro tipo de assistência especializada, dependendo do caso. Exatamente, pode precisar de um oftalmologista, de um cirurgião. Uma multidisciplinar para ajudar, né? Exatamente. Doutor, a Ângela Amorim, Vila Resende, está perguntando se tem uma faixa etária para acontecer o acidente ou não. Pode acontecer em qualquer idade. Até em criança pode acontecer, mas é bem mais comum, né, na idade adulta, após os 30 anos de idade. Após os 30 anos? Após os 30 anos, mas acontece em pessoas mais jovens também. Né? O que tem acontecido, né? É que eu sempre digo, acho que já acontecia há 20 anos. Sempre. É que não era tão divulgado como é divulgado hoje. É comentado, é postado nas redes sociais, hoje a gente tem mais acesso à informação. Tem mais acesso à informação. Mas os jovens também têm sido vítimas do AVC. Também tem sido. E o jovem tem um comportamento um pouco mais diferente, então a gente tem que pensar em outras causas também. Então o jovem geralmente está relacionado a trauma, né? Pode haver um trauma que leva a uma lesão dessas artérias que levam o sangue, e isso ocorre a formação de um coágulo que se desprende e vai para o cérebro, aí o fenômeno é igual nos outros casos. O jovem também está associado ao uso de drogas ilícitas, e isso pode levar a uma reação inflamatória dos vasos cerebrais e pode provocar um AVC. Também como o uso de hormônios, né, principalmente mulher, é um fator de risco. É um fator de risco. É um fator de risco para AVC. E o anticoncepcional, doutor? É um hormônio, é um fator de risco. Fator de risco também. Também é um fator de risco. Sobre isso, tem mais perguntas também a respeito de remédios que dilatam as veias, varizes, se pode causar também. O senhor já vai responder. Vamos primeiro do telefone. Alô, boa noite. Boa noite, aqui é o Simão de novo. Pois não, eu queria saber, eu levei uma tijolada aos 5 anos de idade na cabeça e queria saber se eu tive um AVC que escureceu a minha visão. Acho que desmaiei. Quando eu voltei a mim, eu não conseguia ver nada. Eu fiquei praticamente cego. Depois de algum tempinho, a visão começou a voltar. Perfeito, Simão, perfeito. Na verdade, ele não teve AVC porque o AVC em si tem uma causa espontânea, né? Não é por trauma. Então ele teve um trauma, que ele teve uma concussão cerebral, que é a perda da consciência ou algum dano funcional neurológico imediato e depois recupera por uma disfunção temporária. Perfeito. Então, não foi um AVC, foi o trauma. Foi o trauma que ficou. Em consequência de um trauma. Pode participar ao vivo conosco, 2534-1234. O assunto hoje aqui é AVC. A gente está tirando nossas dúvidas, tendo uma aula aqui com o doutor. A pergunta também é do Isaías, que pergunta se esses remédios... Ele falou, a patroa dele está usando esse remédio que combate varizes, que ela comprou, viu numa propaganda e comprou, que dilata. Ele está perguntando se isso pode provocar também um AVC. Não, a princípio não. Não sei que ele fala algum nome mais específico, mas não diz. Geralmente medicações para varizes ou para circulação não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema, né?
Eu creio também, pelo que ele falou, são esses produtos naturais que eles vendem e acaba ajudando aí, de certa forma, ajudando a acabar com as varizes. Pelo menos acalmando a patroa, acalma, né? Exatamente. Não funciona, mas pelo menos mal não faz. Mal não faz, acalma. Agora, doutora, assim, a questão do nervosismo, a pessoa que é muito nervosa, né, elétrica, não é, Neto? Temos que falar aqui. Pessoa que é muito agitada. A gente quer sempre culpar isso, né? Mas isso também pode ser uma causa para desencadear? Não é. Não é. Olha lá, Maria. Agora, não é. Indiretamente pode ser. Por quê? A pessoa que é muito ansiosa, nervosa, ela constantemente ela pode ter a pressão arterial mais elevada. Se essa pressão aumentar de uma forma súbita, né, pode até acontecer uma hemorragia cerebral, né, um AVC hemorrágico, como aconteceu com o técnico do Vasco, exatamente. Ricardo Gomes, né? Isso, exatamente. Então, nesse aspecto, sim, mas não que o nervosismo vai causar a formação de um coágulo, o coágulo vai se desprender, vai para a circulação, então, nesse ponto, não. E eu achei que ele fosse melhorar agora, não vai melhorar mesmo, tem telefone. Também não é assim, viu? Ela tá assustando. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? É Catarina. Ô, Catarina, qual é o seu bairro? É Bahia A, Santa Terezinha. Santa Terezinha, pois não, pode fazer a pergunta, fique à vontade. Eu queria saber, eu tenho um problema assim, que dá uma dor no peito, sabe? Uma dor no peito e nas costas. Até passei pelo pronto-socorro, disse que tinha catarro no pulmão. Mas tem umas remédios melhorou, mas agora tá voltando tudo de novo, sabe? A dor no peito e dor nas costas. E também eu ando com o pé direito, formigando, sabe? Dor no joelho. O que será que é isso? Pois não, obrigado pela participação. Eu acho que no caso dela tem que passar por uma consulta para averiguar exatamente o que está acontecendo. Tem que investigar, né, doutor? Não é AVC, ela pode ficar tranquila. AVC, senão já estava com todos os sintomas. Exatamente. Não é? Já tinha que ter ido para o médico. Para o hospital. Tem que investigar, tem que procurar o hospital para investigar, para saber qual que é realmente a causa, né? Se voltou esse catarro e ver qual que é o problema aí, com toda certeza. Doutor, para prevenir, o senhor já falou, né? Agora, qualquer tipo de medicamento, assim, todos nós estamos aí sujeitos a acontecer, como o doutor falou, claro que uma vida sadia, né? Uma vida pensada, não consumir o cigarro, né, maneirar aí no álcool, né, ter um pouco mais de consciência, evitar a gordura, isso tudo ajuda. Agora, tem alimentos que pode evitar? Olha, esse tipo de alimento, ele é rico nessa substância que também combate ou ajuda aí a não ter um acidente vascular. Existe isso? Tem um monte de modismo com isso. Os mitos, né? Goldberry, não sei o quê. Na verdade, pra não. Pra o sangue. O melhor alimento é o estilo, né? O hábito de alimentação que é o mais importante, né? Uma alimentação equilibrada, balanceada, sem excessos, né? É permitido para a gente comer de tudo, né? Desde que não seja em excesso. Então, você pode comer gordura, pode comer carne de porco, carne de sei lá o quê, mas desde que seja em quantidades moderadas, uma vez ou outra, né? O importante é ter uma alimentação balanceada, linkar isso com atividade física regularmente, né? Então isso é o mais importante para uma saúde boa. A gente procura tanto, né, alimentos que possam nos ajudar, ou remédios, ou fábulas, né? Mas a gente esquece que tem uma coisa muito próxima de nós que nos ajuda, que é a atividade física, né? Exatamente. Que todo mundo pode fazer e encontrar o tempinho para fazer. Exatamente. Agora, através dos alimentos, a gente pode acabar controlando os fatores de risco, dentre eles o colesterol, né? E a gente sabe aqueles alimentos que diminuem ou que evitam a elevação do colesterol, né? Como os vegetais verdes, o óleo de granola, alguns cereais. Então, nesse aspecto, a gente pode, através de alimentação, diminuir os fatores de risco, né? Mas é um conjunto de atitudes que a gente tem que tomar para ter uma vida saudável. Para ter uma vida saudável. Deixa a correria um pouco de lado e vamos pensar numa vida saudável. Doutor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado pela participação. Obrigada, doutor. Obrigado, eu que agradeço. Espero recebê-lo em breve aqui novamente para a gente estar conversando. O doutor que veio correndo estava, né, numa cirurgia, né, finalizou a cirurgia e veio para cá para nos atender aqui no quadro. Muito obrigado. Em breve de volta obrigado aqui para a gente falar mais assuntos. Ok. Muito obrigado. Você acompanhou o quadro Saúde, agora oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba.